17. Último capítulo. Essa é a penúltima pregação nesse texto, muito provavelmente a penúltima pregação. Aí vocês fazem assim, Passamos mais de um ano avançando nesse estudo bíblico a respeito da carta de Romanos. E eu já tenho os novos textos que nós vamos trabalhar. A partir então, nós vamos estudar paralelamente o Evangelho de Mateus. E eu quero muito passar pelos milagres e o Sermão do Monte. Eu quero muito passar pela história de Jesus e o Evangelho com vocês, além também das parábolas. E paralelamente, para dar uma oxigenada de vez em quando a gente vem em Mateus, eu vou trabalhar também a carta aos Filipenses. Então nós vamos estudar esses dois capítulos. Eu sempre mando a liturgia no sábado no grupo da igreja cristã em Aldeia. Então você vai saber se vamos pregar sobre Mateus ou sobre Filipenses, provavelmente no sábado, um dia antes. Tá certo? Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus com reverência e santo temor. Romanos, capítulo 16, versículo 17, diz assim a palavra do nosso Deus até o versículo 24. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Olha a orientação do apóstolo Paulo para nossas vidas, obviamente do Espírito Santo. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, que são elogios, irmãos, enganam o coração dos incautos, que são os inocentes, os imprudentes, diria. Versículo 19, pois a vossa obediência, Romanos, é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a raiz de todo engano, a raiz de toda heresia, a raiz de todo falso ensino, a Satanás. Ele é o pai das mentiras e se alegra em desviar muitos na igreja. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Técio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Então, Gabriel, não foi Paulo? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Fique atento. Cenas dos próximos minutos. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade de Roma, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nos abençoa com a tua graça. Nos dá, Senhor Deus, pela tua palavra, a provisão do teu Santo Espírito e desvenda os nossos olhos para contemplarmos aquilo que o texto quis dizer, Senhor Deus. Versículo a versículo. Possamos sair daqui mais inteirados, não apenas de conhecimento, mas transformados pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, nos alegramos, Pai, com as crianças que estão no nosso meio, no culto e podem cultuar conosco. Que os seus pais tenham mansidão e tranquilidade de que esse chorinho é tão bom, Senhor Deus. Eu não quero chamar atenção para esse, embora tenha acabado de fazer isso. Mas, Senhor, eu não quero chamar atenção para esse que chora nesse momento, mas sim para todas as crianças que podem fazer algum tipo de barulho. E como é bom, Senhor Deus, mesmo que tendo um pouco menos de absorção, Senhor Deus, do que 100% de concentração que teríamos, podendo tratar o coração dos nossos filhos, amar os nossos filhos e ao mesmo tempo, Senhor Deus, ver de fato a igreja crescendo e os nossos filhos aprendendo da palavra do nosso Deus com o pregador da palavra. E não tendo, Senhor Deus, que desviar nenhuma das irmãs para as salas, Senhor Deus, para que elas então também percam de alguma forma a pregação da palavra. Não, Senhor, muito obrigado por isso. E nos abençoa como igreja que está em Aldeia, que vamos começar a escola bíblica dominical nas próximas semanas. E aí sim teremos salas, divisões por faixa etária e um aprendizado também lúdico para as crianças, mas profundo ao mesmo tempo. Mas nos abençoa nesse projeto. Mas no culto, Senhor Deus, possamos estar todos juntos, reunidos em Teu nome. Família, Senhor Deus, adorando o Senhor e se concentrando na Tua palavra. Te agradecemos por isso. Nos guarda, Senhor Deus, dos falsos ensinos. Nos guarda, Senhor Deus, daquilo que não Te agrada. E nos permita servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Matthew Henry certa vez falou sobre essa passagem no seu comentário. Tudo o que difere da sã doutrina das Escrituras abre uma porta para divisões e ofensas. Se a verdade for abandonada, a unidade e a paz não durarão muito tempo. Se a verdade for abandonada, a unidade da igreja, aquilo que alegra o coração de Deus, e a paz não durarão muito tempo. Observe o versículo 17, o que diz o apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Parece
uma ordem um pouco dura, não? Certamente existe mansidão e compaixão para aqueles que, sendo membros da igreja, de alguma forma ouvem, são incautos e ouvem os falsos ensinos e talvez se desviem por um breve tempo e esperamos que eles voltem ao Senhor. Existe compaixão para eles. Mas para aqueles que são líderes e são os responsáveis por esses desvios, Deus sempre tratou com a dureza devida. E Ele ensina a igreja a tratar com a dureza devida. Os falsos mestres devem sim ser alvos do nosso afastamento. Certamente Paulo estava falando aqui sobre líderes, aqueles talvez líderes de pequeno grupo na igreja em Roma, que talvez de casa em casa desviavam muitas pessoas da verdade e contrariavam o ensino do próprio apóstolo Paulo, do pastor da igreja. Embora o apóstolo Paulo nunca tivesse estado em Roma, fisicamente a gente já trabalhou esse aspecto, ele era o apóstolo dos gentios e ele tinha responsabilidade e autoridade sobre as igrejas nessa região ocidental. Veja aqui o termo rogo-vos. Eu gosto de trazer um pouco do original. Eu penso, irmãos, que nós temos uma só vida. Estávamos discutindo na EcoPrime esses dias com a reunião de gestão, com toda a coordenação e a equipe de psicologia, e tivemos uma semana intensa de treinamentos e nos questionávamos. Afinal, a educação clássica desenvolve o interesse pelo latim, e um dos argumentos é que a criança vai se esforçar e existe um grande valor no próprio esforço. Assim como uma criança atleta, ela precisa correr de um lado a outro na quadra, e aparentemente aquele tipo de trabalho não tem significado algum, mas vai preparar aquele jovem muito bem para no jogo estar de fato munido das armas necessárias. Assim também, aparentemente, o estudo de outra língua, a língua que deu origem a grande parte das línguas no mundo, o latim, tem o seu valor, talvez em si mesmo. Mas aí o nosso questionamento foi um pouco assim, talvez algo ainda mais útil, e também a mãe de muitas dessas palavras que nós temos seria o grego koine, o grego bíblico. Nós temos uma só vida, e você pensa, todos nós pensamos, é razoável que um pastor e um bom seminário teológico envolva o estudo do grego, o estudo original. Então é razoável pensar que um pastor, ele minimamente, ele vai ter um domínio, nem que seja um domínio de leitura do grego. Talvez ele não consiga falar ou conversar em grego, mas ele precisa ter um grego instrumental, uma ideia de leitura, ele precisa dominar as palavras, o alfabeto grego. É razoável quando a gente pensamos assim, mas puxa, pense comigo, irmãos, se é do senso comum que as traduções bíblicas, e nós temos uma tradução excelente, a ARA, foi um grande trabalho do João Ferreira de Almeida. A ARA significa Almeida Revista Atualizada. Nós temos também a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, são boas traduções bíblicas. E ele fez de fato um grande trabalho, foi o primeiro tradutor em língua portuguesa, e ele fez um grande trabalho. Mas ainda assim nós podemos recorrer ao original para aprofundar ainda mais a nossa noção. E vocês vão ver com esse exercício que nós vamos fazer aqui, de algumas palavras em grego, como isso aprofunda muito mais o conceito daquilo que o texto está sendo dito. Então pense, você tem uma só vida, jovem, você tem só uma vida, de tantas coisas que você precisa estudar, e certamente você tem que estudar novas habilidades para fortalecer a sua carreira. Então você tem condições de se casar e construir família, e você pode estar estudando programação talvez, ou então alguma outra habilidade de vendas, conversação, ou estudando para concurso. Por que não fazer isso? Mas ao mesmo tempo você pensa, esse livro é o livro da vida no sentido mais amplo da palavra para nós humanos. É o livro que traz as orientações, é um livro vivo. Não são meras orientações e informações, é um livro que transforma, porque a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, sendo esse livro a coisa mais importante para todo cristão professo, é aquele que se batizou e professou a fé em Cristo Jesus, e esse livro se torna o seu alimento diário, o seu pão, e por isso é importante que você entenda, é nutrição, querido, não é informação. Não adianta você ler 10 capítulos numa semana, no sentido de que você leu no sábado. Assim como não vai adiantar você ir para a academia um só dia na semana. E você passou 10 horas na academia, mas foi só uma vez. O seu corpo provavelmente vai pedir, todos os dias, uma dose. Aquele que quer construir músculo, aquele que quer desenvolver musculatura ou entrar em boa forma, ele vai treinar não 10 horas por dia, embora se ele treina 10 horas por dia, ou o seu corpo vai ficar estafado, ou ele vai ser um atleta profissional em alguma área, vai desenvolver muito alguma habilidade em alguma área, e vai se sobressair aos outros. Mas todo ser humano comum, que quer desenvolver uma boa forma, ele precisa fazer o quê? Uma boa alimentação, um bom sono e treino diário. Geralmente a gente até estabelece isso, né? Talvez no mínimo 4 dias na semana, 3 dias na semana você vai manter.
não vai sair muito do lugar. 4 vezes na semana você já consegue desenvolver um empuxo maior, e se você tiver uma boa dieta, é isso. A Bíblia também é assim, se você lê 10 capítulos no sábado, mas não lê mais a palavra, você vai sentir falta na segunda. E você vai estar muito mais vulnerável para os ataques de Satanás. A palavra de Deus é essa palavra viva que nós precisamos nos nutrir todos os dias, diariamente. Confrontar o nosso coração com as verdades das Escrituras, levantar os nossos questionamentos, fazer perguntas e dizer... Eu sempre digo isso para os jovens, os quais eu discipulava há pouco tempo atrás, eu dizia, se vocês não trazem dúvidas para mim, eu sei que vocês não estão estudando. Porque é certo que aquele que estuda a palavra, ele vai ter dúvidas. Veja que grande oportunidade temos. Você tem pessoas piedosas, às quais você pode tirar suas dúvidas. Você pode ir para o YouTube e ver bons pregadores, eu poderia te recomendar uma lista deles, que pode falar sobre determinados assuntos, e você pode ter uma certa consciência sobre aquilo. Você tem boas bíblias de estudo, como a Bíblia de Genebra, ou a Bíblia da Fé Reformada, ou a Bíblia de Estudo NAA, ou a Bíblia do Russell Shedd, ou a Bíblia de John MacArthur, ou a Bíblia de C.S. Lewis. São bons comentários bíblicos, embora os comentários não sejam, queridos, canônicos, ou seja, eles podem ter leves desvios daquilo que de fato a palavra de Deus está dizendo. Então, o foco maior é realmente nas Escrituras e não nos comentários. Mas sim, uma boa estratégia de crescimento é, além de ler a Bíblia, você lê alguns comentários e você ir crescendo no conhecimento de Deus e dos textos bíblicos. E eu fico pensando, se nós temos uma só vida, e se é razoável pensar que todo pastor, ele deve ter algum tipo de conhecimento instrumental sobre o grego, a língua original do Novo Testamento inteiro. O pastor geralmente nos bons seminários ainda estuda o hebraico, que é a língua predominante no Antigo Testamento. A Bíblia é escrita em hebraico, aramaico, 2 livros, e grego koiné. Mas vamos focar no Novo Testamento, talvez, né? Uma língua por vez. E aí eu penso, pois será que não seria oportuno a gente instrumentalizar esse estudo da palavra e do grego? Quão oportuno seríamos se nós tivéssemos essa curiosidade e esse esforço de estudar o original? Porque perceba, o que diz a palavra rogo-vos, olhe para o seu texto, versículo 17. Rogo-vos é a palavra parácolo. Um verbo usado por Paulo com força pastoral e urgência. Ele está dizendo, eu rogo-vos, eu tenho urgência, eu quero que vocês apliquem isso imediatamente. Ele levou 16 capítulos para chegar, de alguma forma, nessa exortação tão sublime. Eu quero lembrar você que Paulo já tentou terminar essa carta, que é conhecido como o maior tratado teológico da história, ou o maior tratado teológico mais completo, digamos assim, da Bíblia. Se é que nós podemos colocar em competição um livro com outro, não é isso? Mas é um livro muito robusto. Ele tentou concluir esse livro algumas vezes. No final do capítulo 15, versículo 33, olha o que ele diz. E o Deus da paz seja com todos vós, amém. E aí depois ele disse, ainda não posso terminar. Eu preciso recomendar algumas irmãs, eu preciso recomendar Febe, que provavelmente é quem vai levar a carta até Roma. Eu preciso saudar alguns irmãos que eu conheço, que estão ali, e foram os versículos 3 a 16. E aí depois ele tenta terminar novamente a carta. Segunda tentativa, ele diz... A segunda tentativa é aqui no versículo 20. Observe, ele diz, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nosso Senhor Jesus, seja convosco. É a segunda tentativa dele concluir a carta. E aí logo depois ele lembra, então eu preciso saudar também os meus cooperadores, os meus líderes, os meus pastores que estão comigo. E então chega a terceira tentativa, que é o versículo 24, termina a carta, ele diz, novamente, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. E aí ele, ainda não terminei, ele olha para Técio, que estava escrevendo, um escriba, ele diz, Técio, não termina ainda não, tem mais uma doxologia aqui, que é a próxima pregação. Então ele tece 3 versículos de louvor e exaltação à glória e à majestade de Deus. E aí sim ele conclui a carta aos Romanos. Mas veja, ele levou 16 capítulos para dizer, eu rogo a vocês com urgência, se afastem dos falsos ensinos, e não só deles, mas dos falsos mestres. Tenham cuidado disso. Ele diz, bem, olha o que ele fala aqui no versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem. Esse noteis bem aqui no grego é escopem, que significa vigiar, marcar aquela pessoa. Eu sei que parece duro, mas é um falso mestre. E é o mesmo radical grego da palavra escopel, que significa olhar com atenção crítica e cuidadosa. Irmãos, se a Bíblia diz, sendo a verdade de Deus, você crê que é a verdade de Deus? Você crê? Você crê que cada palavra desse livro não vai passar um tio, nem uma vírgula? Você crê que é a palavra de Deus? Gênesis e Apocalipse é a verdade das Escrituras? É a verdade para nossas almas?
ele diz que nós precisamos notar bem, vigiar, ter uma atenção crítica e cuidadosa contra os falsos ensinos. Eu mencionei para as crianças aqui Moisés, e ele saiu do Egito com mão poderosa. Obviamente ele sempre atribuía as obras a Deus e a glória a Deus. Foi Deus que resgatou vocês. E ele sempre dizia para o povo o ensino correto. Israel, foi Deus, o Deus que não tem forma, o Deus, o grande eu sou, o Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Foi ele que libertou vocês da terra do Egito. E é por isso que vocês devem obedecê-lo. Do contrário, tem consequências negativas. Para que vocês possam ter bom sucesso na terra que vocês vão entrar, a qual Deus prometeu como Senhor da terra a vossos pais. E agora ele vai introduzir vocês nessa terra de Canaã, a terra prometida. Anos depois, o povo de Israel já tinha sido introduzido na terra de Canaã. Já tinha se estabelecido um rei. Nós estamos tendo o privilégio de estudar no PG, sexta-feira, a história dos reis de Israel. Essa sexta foi uma exceção que a gente teve ali a visita do nosso missionário Tiago, na verdade, um missionário cuja família nós temos apoiado aqui financeiramente. E ele foi lá trazer uma palavra sobre missões para a nossa vida. E foi muito oportuno, foi muito impactante. E todos estão convidados, obviamente, na próxima sexta-feira. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos reis. Estamos na história de Davi. E Saul ainda é rei. Então o primeiro rei de Israel é Saul. Depois veio Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi morre, quem assume o trono? Salomão, filho que ele teve com Batseba. Depois de Salomão, irmãos, o reino foi unificado em Davi. Depois de Salomão, vem Roboão, seu filho. E Roboão não honrou a Deus como seu, digamos assim, como seu pai. Não honrou a Deus. E Deus permitiu que no reinado de Roboão viesse uma divisão do povo. 10 tribos se rebelam contra Roboão e se rebelam contra Deus. 2 tribos permanecem fiéis, ainda que por meio de infidelidade e idolatria no meio dessas 2 tribos. Mas permanecem ali servindo a Roboão, Judá e Benjamim. E uma parte da tribo de Levi, que tinha os levitas e os sacerdotes. Mas uma outra parte da tribo de Levi se desvia junto com as outras 10 tribos. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Sul é onde ficava Jerusalém e onde ficava ali Judá. Então se tornou Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Presta atenção nisso. Roboão enfrentou um rebelde chamado Jeroboão, que liderou essa rebelião das 10 tribos. E ele liderava essas 10 tribos em rebelião a Deus e rebelião à liderança legítima do trono, que era Roboão. Esse Jeroboão pensou: 3 vezes ao ano o povo desce para Jerusalém para adorar a Deus. Mesmo que o hábito era tão forte, a religiosidade era tão forte, que mesmo adorando outros deuses durante a semana, no domingo eles diziam: não, eu tenho que ir lá. Só que aí eram 3 vezes por semana, 3 vezes por ano, as 3 festas judaicas. E aí Jeroboão chegou à conclusão do seguinte: se eles descerem para Jerusalém, eles vão adorar a Deus, e ali eles podem se arrepender e vão voltar a servir o Roboão. Eu não quero que isso aconteça. O que é que a gente vai fazer? Vocês lembram que eu mencionei para as crianças o bezerro de ouro no deserto? Jeroboão, junto com o conselho, que eu chamo de conselho de Satanás ali, e ele faz uma cúpula e diz assim: a gente precisa resolver isso, porque se o pessoal descer para Jerusalém para adorar, a gente está frito, vamos perder o nosso reinado. Ele estava preocupado com Deus, ele estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com aquilo que Paulo diz, com o seu próprio ventre. E o que é que ele diz ali? A conclusão é: façamos 2 bezerros de ouro. Eu sempre gosto de pensar nisso. Se no deserto um bezerro de ouro já foi uma aberração, e Moisés destruiu aquele bezerro de ouro, e houve morte daqueles que levantaram o bezerro de ouro, juízo condenatório para aqueles que fizeram Israel cair, assim também superabundou, entre aspas aqui, o pecado em Jeroboão, e ele fez 2 bezerros de ouro. E ele começou a educar. Veja a importância da educação, irmãos, que é o que Paulo está dizendo aqui. Cuidado com quem vos educa erradamente. Desvia gerações. Jeroboão começou a incentivar as escolas israelitas, de casa em casa, os mestres que pegavam crianças para ensiná-las, de que o Deus que libertou eles da terra do Egito não tinha sido Deus Yahvé, o grande eu sou, o Deus invisível, mais único, mas sim aqueles 2 bezerros de ouro. E o povo não desceu para Jerusalém. Aprendeu errado, não desceu para Jerusalém conforme a ordem de Deus e continuou rebelde ao Senhor. Veja, quem tem as estratégias, tem um livro que fala assim, não é necessariamente cristão, mas ele diz: quem domina a escola domina o mundo, né? Quem governa a escola domina o mundo. E parece um bom título, né? Quem governa a educação dos nossos filhos domina o mundo. Vai desviar muitos. Paulo está dizendo, dentro de uma realidade eclesiástica, dentro da igreja, tem gente que está desviando pessoas. Vocês precisam ter cautela, notar bem, criticidade. Eu sei que é duro, e a gente tem que ter temor, né, para não sermos críticos
de pessoas e sermos precipitados demais em julgar. Mas, irmãos, existe uma diferença de pequenos erros para heresias. Vocês lembram que a gente trabalhou no capítulo 14 e 15 o aspecto de não julgar o irmão mais fraco? Paulo estabelece que existem irmãos mais fracos e irmãos mais maduros. Os irmãos mais fracos estavam criticando os irmãos mais maduros. Obviamente, eles não achavam que os irmãos eram mais maduros, porque eles estavam comendo carne sacrificada, porque eles estavam bebendo vinho, porque eles estavam fazendo coisas que Deus disse claramente que eles poderiam fazer, desde que dessem graça ao Senhor. E os irmãos mais fracos, que tinham vindo de uma religiosidade e não tinham se desapegado dessa religiosidade ainda, totalmente, mas eram sinceros em Jesus, estavam dizendo assim: como é que esse cara se diz crente e ele está comprando essa carne? Porque as carnes naquele tempo, em Roma especialmente, eram totalmente sacrificadas a ídolos, basicamente era isso. Como é que esse cara está vindo aqui no mercado e comendo essa carne, velho? Comprando essa carne. E ele poderia fazer isso, porque Paulo disse: o Deus nada é. O falso Deus, que a quem foi consagrada a carne, não é nada. Só existe um Deus verdadeiro, você pode fazer isso. Mas Paulo diz: você está deixando de olhar para o seu irmão mais fraco, que vai cair em pecado, porque ele ainda é frágil. Ele, talvez, há pouco tempo, estava naqueles templos pagãos, adorando aqueles falsos deuses e comendo daquela carne. E para ele, mesmo sendo fraco de consciência, é um risco ele ver você mais maduro comendo daquela comida. Talvez ele pense: então eu vou voltar para aquele ambiente. É o cara que diz assim: acabou de sair das festas de carnaval, e aí o irmão chama assim: vamos evangelizar no carnaval. Meu irmão, está tão latente, está na pele dele, ele passou anos vivendo o carnaval com imundícia, pegando mulher, traindo a esposa. E aí você chama o cara para evangelizar no carnaval. Talvez seja uma bênção, mas talvez seja terrível, talvez ele não consiga desassociar. Quando ele escute um pananana, ele faz assim: estou querendo, né, mexer por dentro. Então talvez não seja um bom ambiente para ele evangelizar, entende o que eu quero dizer? Talvez para você que nunca viveu aquela realidade, sempre abjetou, sempre rejeitou aquela realidade do carnaval, você chegue lá e diga: essa música nada me diz, então eu vou pregar para aquelas almas que estão perdidas. E certamente há conversões no carnaval. Embora eu não seja muito adepto dessa prática de evangelismo no carnaval, eu acho que dá para a gente evangelizar o ano inteiro. E talvez no carnaval, talvez você faça um retiro para fortalecer ainda mais sua fé. Mas existe salvação através dessas pessoas que evangelizam no carnaval. Eu só não diria que é para todo mundo da igreja, porque tem gente que viveu aquilo. Aquela realidade está muito latente ainda. E facilmente ela vai cair em pensamentos impuros e vai dizer: poxa, eu desejaria estar aqui, fazendo assim, ó, tomando uma cervejinha. Pô, aquele cara está tomando e está com tanta satisfação, aquele prazer imediato, e eu queria estar tomando aquela cerveja também. Talvez não seja um momento para ele. Então Paulo diz: existem os fracos e os fortes. Mas os fortes estavam rejeitando os fracos, e os fracos estavam julgando os fortes. Irmãos, aqui é um erro. É um erro de observação dos membros da igreja. Aqui Paulo faz uma distinção com a heresia. Heresia, essa é a distinção que a gente precisa entender. É um falso ensino. Por isso que eu disse aqui nas pregações, e está lá no YouTube, né? Capítulo 14, capítulo 15, sobre esses textos em que Paulo fala sobre esse cuidado que a gente tem que ter com os mais fracos. E os mais fracos também não fiquem julgando os mais fortes, porque fazem isso na liberdade do Senhor, e ninguém pode cercear essa liberdade. Então ele traz maturidade para a igreja, e ele traz unidade para a igreja, dizendo assim: vocês precisam se amar, são irmãos, ok? Aí a gente precisa pensar da seguinte forma: naquele momento em que eu falei, nos capítulos passados, eu disse: o fraco, entre aspas, ou o irmão que não tem domínio da palavra, não pode pegar o microfone para ensinar a igreja. E eu não estou falando sobre eloquência, porque alguém não eloquente pode chegar aqui e pode pregar muito melhor do que eu, cheio do Espírito Santo. Não é sobre isso. E você que acabou de entrar na fé, você já foi chamado por Deus para falar daquilo que Jesus fez na sua vida, testemunhando e evangelizando como Paulo fez. Assim que se converteu, ele já saiu pregando o evangelho. O que eu quero trazer para vocês, irmãos? Pegar no microfone no sentido de ensino da igreja, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que bons e pastores zelosos, bons pastores, não entregam o microfone para qualquer um. Aqui mesmo já ouvi um irmão que veio de fora, segundo ele veio de Fortaleza, ou Ceará, e ele disse: eu queria dar uma palavra para a igreja. Eu fiz: irmão, me perdoe, eu não te conheço, não sei quem você é, eu quero te ajudar. E ele precisava de uma ajuda para voltar para o Ceará. Eu fui lá e ajudei, não julguei se era oportuno ou não, eu tinha os recursos, e eu abençoei de alguma forma a vida dele. O que ele fez com aquele dinheiro não me pertence, mas eu disse: pegar o microfone para falar uma palavra à igreja, não. Eu não te conheço, eu não sei o que você vai falar para a igreja. E todo mundo que pega esse microfone aqui, a igreja pensa: o pastor tem anuência, ele concorda com isso. Então não é assim. Nós precisamos ter cuidado com as lideranças que estabelecemos. Então, noteis bem, significa olhar com atenção. Observe comigo. Eu vou pedir, como a gente vai correr um pouquinho mais, você pode anotar o texto e de repente checar em casa. Geralmente eu faço o slide, mas nas últimas semanas tem sido um pouquinho mais corrido, eu não fiz.
O texto é de Filipenses 3, 17 a 20. Se você quiser abrir, eu vou tomar a liberdade de ler um pouco mais rápido, tá bom? Filipenses 3, que é o texto, inclusive, que a gente vai começar a estudar a partir de agosto. Filipenses 3, 17 a 20 diz: irmãos, Paulo também escreveu esse texto, tá? Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós que o quê? Respeitamos a sã doutrina, é isso que ele está dizendo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, irmãos. Andam entre nós, estão na igreja, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Por que o ventre, né? Hoje em dia a gente fala sobre coração. Porque para a cultura semítica ou a cultura antiga, quando você tinha algum tipo de arrepio, você tinha o quê? O que a gente chama de frio na barriga. Você vai descer aquele túnel ali do esporte. Se você descer rápido, friozinho na barriga, né? Porque vai no Veracruz ali, a gente desce o Veracruz aqui tem uma descida na ladeira, dá um friozinho na barriga quem odeia. Então, os homens antigos, eles pensavam que o ventre era o centro das emoções. Por isso que ele diz aqui, o Deus deles é o seu ventre, ele só se preocupa com os seus próprios prazeres, as suas próprias paixões. O destino deles é a perdição. Olha o que diz aqui. E a glória deles está na sua infâmia. Infamar é trazer má fama, especialmente distorcer a verdade, é o que Satanás faz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus. Paulo diz, olha o contraste. Paulo diz, nós que somos cristãos, que vocês precisam imitar aquilo que a gente faz. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo então diz para a gente prestar atenção nos bons exemplos, com cautela com os maus exemplos, rejeitando os maus exemplos. Em Romanos 16, 17, ele está dizendo aqui, observem os causadores de divisão, cuidado, até com aqueles que se acham doutos demais, sabedores demais. Eu sempre digo, se você está estudando muito a Bíblia, querido, se você está conhecendo mais o Senhor e você está tendo capacidade de discernir e até anunciar o Evangelho com poder, pelo conhecimento da palavra, se o seu coração é soberbo, você ainda é um neófito, é um novo na fé. Se aquele conhecimento te levou não para o amor ao próximo, não para o cuidado da verdade ser dita com tempero de sal, como diz o apóstolo Paulo. Se você é arrogante, você só faz triturar a cana quebrada, você na verdade não aprendeu nada sobre o amor. Você só causa divisões. Irmãos, perceba que Filipenses 3,17, eu gosto dessa ideia porque é 3,17 e Romanos 16,17. Então você lembra aí, 16,17, 3,17, Filipenses. É a mesma vigilância usada para seguir os fiéis, deve ser a mesma vigilância para evitar os falsos mestres. Eu sempre vou dizer isso para vocês. Irmãos, o falso mestre, ele vai ser responsabilizado diante de Deus pelo falso ensino. Mas você vai ser responsabilizado diante de Deus por ter seguido o falso ensino. Em última análise, especialmente homens, aqui me ouçam. E aqueles que são chefes de família, mas também mulheres, por favor, preste atenção nisso. Se você dá ouvidos a maus conselhos, a responsabilidade é sua. É por isso que nós precisamos conhecer a nota verdadeira. Não é assim? Vocês lembram dos estudos? Os exemplos são muito práticos. Em relação ao Banco Central, você chega lá no Banco Central, aí sempre tem essa historinha, né? Eu pensei que eu ia estudar todas as notas falsas. Não. O que é que se faz? O que acontece quando você está ali no Banco Central para descobrir as cédulas de real, por exemplo? Você vai estudar tudo sobre a nota verdadeira. Você não precisa ser um doutor em religião formado pela católica, querido, para aprender sobre o bandista, sobre Buda, ou sobre o espiritismo, ou sobre... Deixa eu navegar sobre todas as religiões e aqui eu vou chegar numa conclusão. Cuidado, porque, sim, é perigoso. Se você deixar seu filho conversando com Hitler, desculpa, por mais nojo que você tenha daquela cultura nazista, é provável que ele voltasse balançando a bandeira nazista. Ele era convincente. Eu mesmo não sei se eu ousaria conversar com ele por algumas horas. Certamente, se eu fosse conversar com ele, eu iria debaixo de muita oração e jejum. Talvez como Esther foi diante de Assuero, o rei Artaxerxes, debaixo de oração e jejum, e pedindo para outras pessoas em jejum e oração, para confrontá-lo. Claro que eu iria, mas se você deixar os seus ouvidos ouvirem, os pensamentos deles talvez tragam algum nexo, talvez tragam algum sentido. Cuidado com isso. Satanás é desse tipo, querido. Você tem que lembrar que ele convenceu Adão e Eva. E em que nós somos diferentes de Adão e Eva? Só por causa de Cristo. Adão e Eva traíram o Senhor e traíram o seu Deus no jardim. Jesus, o nosso mestre, mesmo no deserto e tentado pelo próprio diabo, não cedeu à tentação. Por isso que nós precisamos estar com os olhos em Cristo, fitos nele.
E por isso eu digo, cuidado se você envia o seu filho para uma escola romana, secular. Não estranhe se ele voltar balançando a bandeira de Roma. O professor de história dele é só comunista, só isso, uma religião contrária às escrituras, contrária à palavra de Deus. E ele fica lá falando comunismo e arrotando comunismo sobre o vídeo do seu filho. Eu não estou dizendo que todos são assim, mas na minha época era. Na época de vocês também era, provavelmente. O professor de história geralmente era assim. Eu tive alguns que eram salvos disso, mas alguns outros eram bem comunistas. Não aprenderam nada. Camisa de Che Guevara e Chaves. Fidel Castro. Como assim? E a ironia é que o cara ainda era homossexual. Porque Che Guevara matava homossexuais. E o cara está lá, homossexual, e carregando a camisa com a logo, o rosto de Che Guevara. Maior incoerência que essa não existe. São os homossexuais, o ativismo LGBT, que rejeita Israel. Qualquer coisa que se parece com Cristo, qualquer coisa que se parece com Deus, embora Israel não necessariamente Israel nação aponte para Cristo, né? Alguns ali realmente creem em Jesus, mas outros não. Mas Israel é o quê? Nós conhecemos, é o povo de Deus, da antiga aliança, etc. Tudo que se parece com Deus, Satanás odeia e rejeita. É por isso que você vê um homossexual ativista, não consciente, ativista, defendendo o Hamas, que mataria ele num piscar de olhos, sem dúvida. E um israelita talvez não mataria um homossexual. Não é à toa que existe homossexualidade dentro da nação de Israel. Uma nação livre, cada um faz o que quiser. O que eu quero dizer? As incoerências, a rejeição daquilo que se parece com Deus. Nós precisamos ter vigilância, queridos. Paulo pede discernimento e atenção pastoral. Aqueles que provocam divisões e escândalos referem-se a pessoas que, por doutrina errada ou espírito faccioso, geram facção, geram divisões, causam rupturas na igreja. Cuidado com isso. E ele diz no versículo 17, contra a doutrina que aprendestes. Qual é a doutrina que nós precisamos aprender e nos alimentar? É a palavra de Deus. Qual é a doutrina que a primeira igreja em Jerusalém crescia? A doutrina dos apóstolos. Eles cresciam no conhecimento dessa doutrina. Alguns afirmam, a doutrina só causa divisões. Não, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde o Éden tem doutrina. Não coma do fruto proibido. A única árvore que você não pode comer. Isso é doutrina. Israel, ame a Deus acima de todas as coisas. Isso é doutrina. A doutrina não causa divisão. Cuidado com esses que dizem isso. Cautela. Segunda epístola de João, ouça com atenção como se sua vida dependesse disso. Ouça com atenção como se sua vida dependesse disso. 2 João, capítulo 1, versículo 9 a 11 diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ultrapassar a doutrina de Cristo, às vezes, não é um erro proposital. É alguém que fala algo que a Bíblia não diz. Alguém que tenta ensinar algo que a Bíblia não ensinou. Alguém que tenta ter um zelo religioso que a Bíblia não orientou. Aquele que passa da doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, olha o que diz João, tá? Veja que concordância com o apóstolo Paulo, ou seja, o mesmo Espírito Santo está conduzindo isso. Observe isso com atenção. Se alguém, versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ele está se referindo aos crentes. Aqueles que se diziam cristãos e não trazem a doutrina santa de Deus, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, nem bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que duro. Porque ele é um falso mestre. Porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Irmão, isso é muito sério. Ele não está falando dos não crentes, porque o não crente você espera o quê? Assim como você um dia foi morto nos seus delitos e pecados, o não crente também é morto nos seus delitos e pecados. Trate ele com amor, receba-o em casa. Com cuidado, claro, devido. Mas receba-o em casa. Se o objetivo é evangelizar, vá até o coração dele, como um coração que é um campo missionário. Mas aquele que se diz crente e traz falsa doutrina, é esse que você tem que ficar atento e dizer: opa, meu irmãozinho, desculpa, eu tenho que ter cautela de você. É claro que tudo isso deve ser preenchido pelo Espírito Santo e com discernimento. A verdade bíblica é que nos une, irmãos. Deus nunca vai negar a verdade para nós. Tem gente dizendo assim: não, mas se eu falar dessa forma vai afastar as pessoas. O que é isso? Você esqueceu que o nosso mestre foi crucificado? Ninguém crucifica um bonzinho, meu querido. É porque ele era uma ameaça. Obviamente, ele era manso, espírito humilde. Mas por trazer as verdades, os religiosos daquela época disseram: eu odeio você, eu quero te matar. Você fala pelo poder de Beelzebu. É o que disseram sobre o nosso mestre.
pelo poder de demônios é que você expele demônios. Disseram isso dele. Você acha que ele negou a verdade? As pessoas morrem na verdade, queridos. Os apóstolos morreram. O próprio apóstolo Paulo foi decapitado em Roma, preso, porque ele pregava a verdade. Tito capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: evita o homem faccioso, o homem de brigas, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. A admoestação é confronto amoroso. Eu fui lá e disse assim: você está fazendo errado. Não é assim. Primeira e segunda vez você fez isso, desiste, evita ele, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Isso é muito forte, irmãos. Será que somos assim? Será que eu sou? Será que você é faccioso, talvez, que não aceita a demonstração? Ai de nós. Você tem aceitado a demonstração que vem do Senhor? Às vezes é sua esposa que está te demonstrando, às vezes é seu marido, às vezes é o seu filho. Quando você tiver filhos adolescentes vai acontecer um pouco disso. Às vezes não é nem com palavras. Às vezes é o seu pai, um irmão na igreja, um pastor. Você aceita a demonstração? O fato de você estar fazendo algo errado, talvez no seu casamento, ou na criação dos seus filhos, ou na forma como você conduz o culto, ou no seu zelo pela casa do Senhor. Você aceita a demonstração? Porque a primeira e segunda vez, Paulo já diz, então, evita esse homem faccioso. A igreja deve ser pacífica, mas não passiva, irmãos. Ser pacificador é diferente de ser passivo. Nós falamos sobre isso ontem no Seja Homem, foi uma bênção. Um aspecto da passividade. A igreja deve ser acolhedora, mas não conivente com o erro. A unidade cristã é preciosa demais para ser destruída por doutrina falsa. Vamos para outro ponto, versículo 18, observe. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, dos inocentes. Nós precisamos nos esforçar para não sermos inocentes. Como nós não vamos ser inocentes? Vamos dizer aqui, você lida com grandes quantias de dinheiro, só que dinheiro em espécie, e você é o responsável por fechar o caixa da sua empresa. Chegou alguém e levou uma grande porção dos produtos que você vende e te entregou notas falsas. Ele levou o produto, ele fez um cadastro mentiroso, ou seja, você vai tentar ligar para ele e ele não vai atender, colocou o e-mail errado. O seu patrão vai dizer o quê? Ô, meu filhinho, tudo bem, o papai vai pagar por isso, tá certo? O que ele vai fazer provavelmente? Você vai pagar. Então, se quanto a um aspecto humano, nós temos que ter cautela e conhecer bem as notas verdadeiras, e se necessário checar uma por uma, e o cara fica meio estranho do seu lado, não, mas vamos logo, eu estou com um pouquinho de pressa, então não vou comprar, e é uma grande quantia. Então você diz, olha, se eu não puder checar uma por uma, então você realmente não vai poder levar. Você trouxe em espécie, eu preciso checar uma por uma. É isso que nós precisamos fazer com cada tipo de ensinamento que entra no coração dos nossos filhos e no nosso coração. Se eu não puder checar, eu não vou fazer. Mas se você não fazer, você está prejudicando, você não vai seguir o que eu estou dizendo. Não, porque eu não chequei com as escrituras ainda, eu não orei por isso. Eu não sei se é a verdade que você está falando. Eu preciso ter essa cautela. Eu preciso ter esse cuidado. Irmãos, nós precisamos checar pela verdade. Então, desesperadamente, leia a palavra de Deus. Joyce Ryle falou assim: o diabo tem mais sucesso com heresia embrulhada em amor do que com erro declarado. O diabo tem mais sucesso nas igrejas, desviando pessoas, com heresia embrulhada com amor. É a florzinha de Jesus, o cara é mansinho, o cara tem uma palavra doce. Eu vou falar de um herege, porque o próprio Paulo faz isso em uma de suas cartas, ele menciona nomes, nós temos que ter cuidado, e eu vou citar um. Ed Renekiewicz, ele é um herege do nosso tempo, mas palavras doces, pregações suaves. Eu nem recomendo que você vá, porque você pode ser engodado, enganado. Engodo, sabe o que é engodo? É a ideia de isca, pescar você. Ele enlaça você, é isso que Satanás faz. E ele diz que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, que a Bíblia tem alguns erros, ou que não é a verdade do Senhor. E está lá como pastor, pregando para uma igreja imensa, Igreja Batista de Água Branca, Ibabe, dezenas de seguidores, um defensor do aborto. Se não defende o aborto, não condena o que se torna então um defensor. Você entende o que eu quero dizer? Não condena, e já fez algumas pregações sobre isso. Sempre uma teologia libertária. É sempre sobre
nada sobre Cristo. É sempre sobre sermos mansos e aceitarmos qualquer coisa. Irmãos, precisamos amar o divergente, precisamos amar aquela pessoa que está na rua se prostituindo, precisamos amar aquela pessoa que está se travestindo de mulher, aquele que está praticando coisas que a palavra de Deus diz ser contrárias à verdade, e que aqueles que praticam outras coisas irão para o inferno conforme a fé que temos, e cremos que essa fé é verdadeira. Precisamos amar essas pessoas, mas isso não significa alisar as suas cabeças diante dos seus comportamentos. Mas sim, podemos ir às ruas. Sempre eu recomendo acompanhados, levar uma água para essa pessoa, falar de Jesus, e talvez ela não saia na rua naquele primeiro momento, mas você já desenvolveu uma ponte de relacionamento com aquela pessoa na rua, e ela está ali presa com aquele pecado, mas ela ouviu atentamente a palavra, você lançou a semente, e quando ela quiser dar um passo, você está preparado para recebê-la aqui na igreja. Eu sempre digo isso. Será que a nossa igreja está preparada para receber uma pessoa travestida e vestida talvez de forma sensual? É claro que nossos olhos naturalmente vão rejeitar isso, precisamos rejeitar aquilo que é sensual, mas precisamos entender, talvez seja a primeira vez daquela pessoa na igreja, e precisamos recebê-la, e orientá-la, e guiá-la, e quem sabe praticar o batismo, e quem sabe reunir recursos da igreja, para começar a fazer, conforme a vontade dessa pessoa nova, criatura, a transição, a retirada talvez das suas próteses e outras coisas mais. Isso não é nova vida, querido? É nova vida. Irmãos, isso não é falta de amor, mas precisamos falar a verdade, para que os pequeninos não se desviem. O que você faz traz condenação sobre a sua alma, assim como nós falamos para o adúltero. Porque algumas pessoas pensam, a gente só fala sobre homossexualidade. Não, a gente fala para o adúltero, a gente fala para o roubador, para o negligente, para o impuro, para o avarento. São todos pecados, precisam ser confrontados. Então, irmãos, o diabo tem mais sucesso com heresias embrulhadas em amor. Cuidado com isso. Eles não servem a Cristo. Filipenses 3,19, o destino deles é a perdição. Esses indivíduos usam a fé como meio de autopromoção, status, lucro, fama, vaidade. Não é novo não, gente. Pastor que anda com jatinho pago pela igreja, isso não é novo não. Na época eram carruagens reais, maravilhosas. Roupa do Louis Vuitton antigamente eram tecidos feitos pelos melhores alfaiates do reino. Sempre existiu isso. Leia 2 Coríntios capítulo 11, você vai entender o que eu estou dizendo. Paulo confrontando os irmãos pela simplicidade dele, para não esgotar a igreja em Corinto, ele trabalhava nas tendas, fazia os recursos para ele sobreviver, e então ele ia lá e pregava o evangelho. Na igreja, de casa em casa, ele se esforçava. Aí ele diz, vocês servem e entregam seus bens, os recursos que eu poupei de vocês, para esses falsos mestres, os que esbofeteiam vocês. É como uma prostituta. Na verdade é como uma adúltera. Porque a prostituta ainda recebe a paga, a adúltera não. Ezequiel 16 diz isso. A adúltera é pior, porque ela entrega presentes aos seus amantes. A prostituta ainda recebe para fazer aquilo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Assim, muitas vezes somos nós. Precisamos ter cuidado. Somos igreja, precisamos ter cuidado para não dar autopromoção e ficar se justificando. Não, mas esse pastor fica lá, um holofote, um outdoor ambulante de marcas. E eu não consigo imaginar Jesus vivendo assim. Eu não consigo. Tenho nada contra ele vestir bem. Tenho nada contra ele usar um bom perfume, nada. Mas para que ser um holofote? E para que andar como se ostentasse? Com o dinheiro das ovelhas, irmãos, não dá. Mas é uma igreja muito rica, Gabriel. Tudo bem, o trabalhador é digno do seu salário. Eu realmente sou a favor que os pastores ganhem bem. Mas ganhar bem e ser muito milionário e rico é diferente, você está entendendo? Não. Uma vida simples. Mas uma vida que não falta, mas uma vida boa. Uma vida simples. Quem dera nossos pastores todos fossem assim, porque tem gente que quase passa fome. Ou não tem? Servindo ao Senhor. Esses mestres são centrados em si mesmos. Eles querem fama, vaidade, autopromoção. Suaves palavras e lisonjas. Ele nunca fala nada para ofender. Ele sempre faz pregações curtinhas, cheias de piadas, cheias de elogios, coisas boas. Você sai tão bem do culto. Aqui você chega a estar com dor de cabeça, né? Com tanta informação. Não que eu queira me destacar por isso, ao contrário, né? Gabriel quer ir para outro inverso também, é outro extremo, Gabriel. Não, realmente, eu estou tentando vir para o meio, para o equilíbrio. Porque, né, quando a gente foi para lá, estou tentando equilibrar. Pregações um pouco mais... Era para eu estar terminando nesse exato momento, 45 minutos. Minha esposa sabe do meu esforço. Ontem eu fui até 4 horas da manhã tentando terminar esse sermão e eu estava tão tomado por ele. Eu quero que você entenda. Tenha zelo pela palavra, não porque... Veja, eu não sou pastor, entenda o que eu quero dizer. Eu não tenho zelo pela palavra porque eu sou pastor.
talvez eu seja o pastor porque... Nem sou pastor, né? Pastor Bruno, perdão, sou evangelista. Mas ocupo essa função de plantador aqui na igreja e de alguma forma pregador da palavra porque eu tive zelo pela palavra. Você está entendendo o que eu quero dizer? É o inverso. Não é, ele tem zelo porque ele é pregador. É o contrário, tenha zelo. E provavelmente você vai ter paixão por evangelizar. Não necessariamente com o microfone, mas às vezes nas ruas, no prédio, na sua academia, na faculdade, falar de Jesus. Suaves palavras e lisonjas. Esse mestre falso nunca está disposto a se indispor com ninguém. Nunca. Tem alguém cometendo pecados absurdos e ele está lá, continua. Não tem disciplina eclesiástica, não cuida das ovelhas, não mostra para os adolescentes que sexo não é no namoro, sexo é depois do casamento, é uma aliança belíssima, e é santidade no casamento, mas fora dele é destruição. Isso não é exagero, isso não é contextual, isso é pureza. Isso é um chamado para um relacionamento como Cristo fez conosco. Sabe por quê? Porque Deus faz isso conosco, queridos. Ele nos chama de sua noiva, e ele só desfruta das delícias conosco e nós com ele depois que ele coloca uma aliança em nosso dedo. Isto é, ele firma uma aliança conosco de salvação. Satanás não faz isso. Lê Ezequiel 16. Ele possui você pelos prazeres e depois te rejeita como uma prostituta. Eles enganam o coração dos inocentes, dos sinceros, dos tolinhos, dos que não mergulham na palavra. Se você encontrou Jesus recentemente, eu digo, assim como talvez se você tivesse entrado agora num concurso ou numa empresa e você tivesse uma imersão de 15 dias para você aprofundar o seu conhecimento sobre aquela área, para que você se torne um vendedor melhor ou um profissional melhor, aprofunde o seu conhecimento nas Escrituras. Leia as Escrituras em outro livro. Depois você vai poder voltar e ler outros livros. Entenda o que eu quero dizer. Use o seu tempo para conhecer as Escrituras, mas certamente leia bons livros também. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 4 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ele está dizendo, entre vocês na igreja vão existir falsos mestres. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, olha que palavra forte, dissimuladamente, não estou fazendo nada, não, mas o que foi que eu fiz? Calma. Dissimuladamente, heresias destruidoras. O falso engano de Jeroboão destruiu 10 tribos inteiras, desviou completamente do Senhor. Você lembra disso? Heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Chegamos a esse ponto, queridos. Um livro escrito pelo Pablo Massal e um pastor chamado Eduardo Reis, da Uihar Reino, uma igreja boladinha lá de Balneário Camboriú, escreveram um livro que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Essa é a mãe de todas as outras heresias. Satanás gosta de começar por aí. Questione a palavra. Você não tem mais nenhum tipo de alicerce moral e nenhum tipo de absoluto. Porque se a palavra contém erros, como eles disseram no livro, não leia, mas pegue depois a citação do livro. Não sei o que estou dizendo. Se a Bíblia não é a nossa regra moral, não é infalível, inerrante, como nós dizemos que é inerrante, e de fato, querido, creia que é inerrante, é a palavra de Deus viva. Se a palavra de Deus não é inerrante, querido, como eles disseram que não é, tem erros e etc, e outras coisas mais, incoerências, e contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, nada mais é o nosso alicerce. Falsos mestres, dissimulados, eu citei um nome para que você lembrasse disso. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, e certamente os que eu citei aqui, pelo menos os 2 últimos são bem ricos, e usam disso. Movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado, limpo, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É óbvio que nós devemos orar para que eles se arrependam. É óbvio. Que eles sejam disciplinados, se arrependam e alcancem a salvação em Cristo Jesus. Mas se eles não se arrependerem, desculpa, eles vão perecer. Ora, se Deus não poupou anjos, queridos, anjos, quando pecaram, como Ele poupará tais homens? Ou o nosso próprio coração por segui-los? Precipitando os anjos no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Deus não poupou anjos. Ele trará condenação sobre aqueles que se desviam. 2 Pedro 2, 17, 18 diz: esses tais, ele continua o texto, são como fontes sem água,
como névoa impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas orgulhosas da vaidade, engodam, ou seja, capturam com iscas, com redes, com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Existia um grupo que estava prestes a fugir dos que andam no erro. Estavam prestes a andar no caminho estreito. E eles engodam essas pessoas, desviando elas novamente por um falso caminho. Isso é muito perigoso, gente. E veja que o nosso Deus traz verdades, palavras. Por favor, saia daquela superfície do Jesus que você sempre ouviu a Globo mencionar, que não julga. Você está entendendo, não? Saia dessa superfície, venha para a profundidade. Venha para o fundo. Judas, capítulo 1, versículo 4. Penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, diz: pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, lobos em pele de cordeiros, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É o pastor que está no ensaio geral do carnaval de Anitta. E eu vou citar o nome dele, Vitor Azevedo. E depois está lá com a bíbliazinha bonitinha, cabelinho da moda, e falando que você pode viver como você queira. Pastor. Ele foi ordenado pastor, queridos. Por que eu cito nomes? Porque Paulo cita nomes. Não nesta carta, em outra. Ele cita nomes daqueles que se desviaram. Daqueles que ensinam coisas falsas. Para que vocês lembrem, o engano espiritual geralmente não entra pela porta da confrontação, querido, mas pela janela da bajulação. Às vezes é porque é confortável, porque é gostosinho, porque tem um jogo de som, uma iluminação absurda, uma banda profissional. Eu não estou dizendo que toda igreja tem uma banda profissional, por favor. Todas as igrejas zelosas, boas, sérias, deveriam se esforçar por ter uma banda profissional. Olha a pressão, Josh. Som profissional, que bom que tenhamos isso. Isso não é um sinal de que a igreja é falsa, de jeito nenhum. Mas muitas igrejas falsas usam todo esse enredo para te engodar. Versículo 19. Obediência e vigilância andam juntas, queridos. Quanto à vossa obediência, Paulo evoca essa ideia. Vocês são obedientes, romanos. Prestem atenção no que eu estou falando então. Obedeçam. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito. Ele já está dando o recado, a exortação, e dizendo assim, é como você vira para o seu filho. Filho, cuidado com isso, com aquilo. Mas eu me alegro tanto que você é obediente e você vai fazer o que eu estou mandando. Você está entendendo? Não. Você dá uma ordem, filho, se afasta disso. Não faz mais assim. Mas eu conheço tanto a sua obediência, filho. Você passa uma vírgula e fala, eu conheço tanto a sua obediência que eu me alegro que você não vai botar o dedo na tomada. Muito obrigado, filho. Que bom. Paulo está meio que fazendo isso. A sua obediência é conhecida por todas as igrejas em Roma. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. Agostinho de Hipona, ele disse, um crente sábio é aquele que conhece profundamente o bem, a nota verdadeira, e ignora com pureza o mal. Vossa obediência é conhecida por todos. As 3 igrejas listadas por Paulo, no capítulo 16, do versículo 13 ao 16, ele cita 3 igrejas, 3 casas que tinham reuniões ali de irmãos. Essas igrejas eram obedientes à palavra de Deus. Mas ele está dizendo, cuidado com esses falsos ensinos, com os falsos mestres entre vocês. Paulo elogia, mas também alerta. Mesmo crentes obedientes devem permanecer vigilantes. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, porque os tempos são maus. Eu quero que vocês sejam sábios para o bem, agir com discernimento, prudência, profundidade nas coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina, a sã doutrina. E simples para o mal. Esse termo grego aqui é akareios, significa puro, sem mistura. Ou seja, você é simples para o mal, você não se mistura com o mal. Veja a importância a gente conhecer algumas palavras, né, no grego, ou então nos aprofundar nisso. Você permanece puro, sem se misturar. Ou seja, você não se envolve com o mal, nem mesmo para estudá-lo demais. O crente não deve ser ignorante, mas também não precisa mergulhar nas trevas para combatê-las. Entenda o que eu quero dizer. Estude a verdade. Não estude o erro. Conheça os outros erros a partir do prisma da verdade. Finalmente, queridos, o versículo 20 diz, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O Deus da paz. Título que aparece frequentemente nas bênçãos paulinas aqui.
Em Romanos capítulo 15, 33, ele citou isso. Filipenses 4, 9, ele cita o Deus da paz. 1 Tessalonicenses 5, 23, o Deus da paz. Mas aqui, ironicamente, ele traz o Deus da paz por meio da guerra. Porque o que é que ele vai fazer com o seu inimigo? Esmagar. O Deus da paz ama as crianças e odeia o pedófilo. O Deus da paz ama a vida e odeia o aborto. O Deus da paz ama coisas que eu e você precisamos aprender a amar. E odeia coisas que eu e você precisamos aprender a odiar. A vida do cristão é crescer no amor das coisas que Deus ama. Amando a Deus acima de todas as coisas. Amando ao próximo como a nós mesmos. E amando as coisas de Deus. A igreja, o evangelismo, a palavra, a oração, os cânticos, uma boa vida estruturada diante do Senhor, um bom trabalho, o serviço, o administrar bem os seus recursos, as riquezas, o seu corpo. Deus ama essas coisas e ama muito mais outras. Ama a sabedoria, o conhecimento, o seu crescimento e aperfeiçoamento, a sua humildade. Ele ama essas coisas. Mas Ele odeia tantas outras que eu e você precisamos crescer em odiar também. Não pessoas, mas atitudes, ideologias. Atacar essas ideologias não significa atacar pessoas. Quando eu digo que a homossexualidade é pecado diante de Deus, e aquele que a comete sem arrependimento, sem fé em Jesus, vai para o inferno. E assim como eu digo que o adúltero que não se arrepende vai para o inferno, e assim como eu digo que o ladrão que não se arrepende vai para o inferno, eu não estou atacando a pessoa, eu estou atacando essas ideias como a Bíblia faz. E chamando cada pessoa que pratica tais coisas ao arrependimento. Esse é o convite do amor, querido. Mas até isso, a nossa justiça, por meio dessa lei confusa sobre homofobia, etc., ela tem prendido pastores que têm falado contra esse aspecto. Tem um pastor aqui em Pernambuco preso nesse sentido. Não sei se você sabia disso. Está preso, silenciado. Quer dizer que eu não posso mais falar a verdade? Um projeto de lei que diz que você não pode mais pregar para os indígenas. Eles tentaram colocar isso para frente. E foi bloqueado, graças a Deus, por um tempo. Não sei quando é que eles vão, essa turma de Satanás vai voltar a colocar isso. Porque, veja, quantos trabalhos maravilhosos os missionários cristãos têm feito entre as tribos indígenas, trazendo saúde, trazendo suprimentos e trazendo, não é uma ruptura de cultura, mas é a cultura do reino de Deus, coisa que o nosso mestre nos ensinou e nos conclamou a fazer. Quer dizer que a justiça tem dito assim, o que vocês estão fazendo é errado? Como assim? Ele diz, irmãos, que ele esmagará, como em Gênesis 3,15, que a palavra de Deus diz que Jesus, o Filho, descendente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. Agora ele diz que a igreja, o seu corpo, esmagará a cabeça da serpente, no sentido de que ele vai esmagar a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés, o corpo de Cristo. Quem esmaga é o Deus, não é a igreja, mas debaixo dos pés da igreja. A igreja participa dessa vitória final, queridos. O texto não diz debaixo dos pés de Cristo tão somente, mas debaixo dos vossos pés, igreja de Cristo. E ele diz em breve, em taxei, que é no grego, não necessariamente imediato, mas é certo. É uma promessa escatológica visando a vitória final da igreja. E então ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, encerrando com a bênção que sustenta, santifica e conduz o povo de Deus em meio à batalha. A paz de Deus deve sustentar a gente nessa peregrinação, nessa perseverança. Irmãos, do versículo 21 ao 24, só para a gente listar, ele lista agora, ele tinha listado 27 nomes e agora ele lista um grupo de nomes de homens que eram piedosos e caminhavam com ele na liderança. Saudações finais: Timóteo, Lúcio, Jason, Sosípater, Técio, que escreveu a carta, Gaio, Erasto e Quarto. Então, só para a gente concluir, ele diz que Timóteo é o seu filho na fé, em Filipenses 2, 19 a 22. Em 1 Coríntios capítulo 4, 17, ele também diz que Timóteo é um filho amado, fiel no Senhor. Depois você pode ler esses dois textos, Filipenses 2, 19 a 22 e 1 Coríntios 4, 17. Então Timóteo é o seu cooperador, é o seu filho. É aquele que ama o Senhor e de alguma forma ama Paulo e é amado por Paulo. É um bom pastor. Então ele está saudando a igreja em Roma por meio desses homens que eram líderes com ele. Lembro vocês que ele estava escrevendo essa carta em Roma, em Corinto. Em Corinto. E o objetivo dessa carta era uma carta missionária, era dizer: Roma, eu quero ir ter com vocês e eu quero que vocês me enviem para a Espanha. Então ele diz: Lúcio, Jason e Sosípater são meus parentes. E aqui parentes não necessariamente significa parentes de sangue. O próprio apóstolo Paulo já usou essa referência em Atos, dizendo, em Romanos 9, dizendo que seus parentes, seus irmãos, eram os compatriotas judeus que tinham se convertido, né? Aqui.
Lúcio pode ser o mesmo mencionado em Atos 13:1, um dos profetas e mestres de Antioquia. Atos 13, capítulo 13, versículo 1 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio Herodes, e o tetrarca e Saulo. 5 homens. Barnabé e Saulo, desses 5, foram escolhidos pelo Espírito Santo para ir para fazer as missões transculturais e espalhar o evangelho, plantando igrejas em toda a região. Mas esses outros 3 permaneceram em Antioquia, que era a segunda maior igreja longe de Jerusalém, Antioquia da Síria, porque ainda tinha outra Antioquia chamada Antioquia da Pisídia. Então aqui ele está dizendo, talvez esse Lúcio, que Paulo está celebrando aqui, e saudando a igreja de Roma com ele, talvez estivesse em Corinto com Paulo agora. E esse Lúcio talvez fosse o mesmo de Atos, de Antioquia. Jason, provavelmente um anfitrião de Paulo em Tessalônica. Atos capítulo 17, fica à vontade. Atos capítulo 17, versículo 5-9 diz: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason. Os judeus assaltaram a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Então Jason em Tessalônica tinha uma casa, hospedou os irmãos, a igreja de Tessalônica talvez começou ali com ele, e esses judeus estavam dizendo: eles têm transtornado o mundo. Quem dera se alguém dissesse isso de nós. Imagina Thaís, imagina Hannah. Elas estão transtornando o mundo por causa do evangelho. Já pensou, Felipe? Transtornando o mundo por causa do evangelho. Jason, muito provavelmente é esse. O texto continua em Atos 17, afirmando ser Jesus, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. Então, eles pagaram para serem soltos de um crime que eles não cometeram, que é somente pregar o evangelho. Só para tu, talvez seja sozinho para tu. Atos 20, versículo 4, diz que ele estava em caminho, companheiro de viagem de Paulo, vindo de Bereia. Acompanharam-no também até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio aqui é mencionado também por Paulo, e Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Então ele está dizendo aqui basicamente que Sópatro, de Atos 20, versículo 4, pode ser o mesmo Sosípatro que é citado aqui, uma variação do nome, pode ser a mesma coisa. E quando ele diz meus parentes, ele está se referindo muito provavelmente, como Romanos 9:3, a pessoas que eram judaicas e de alguma forma tinham se convertido. Ok? Então aqui tem uma lição importante para a gente. Paulo não era um pregador solitário, entenda o que eu quero dizer. Ele não era um lobo solitário por aí, ou na verdade um pastor solitário. Seu ministério era feito em equipe, com relacionamentos sólidos e leais. Além desses tinha Apolo e tinha muitos outros, Barnabé que caminhou com ele, João Marcos. Gente simples, gente importante, gente pública, gente mais privada, todos na mesma carta, todos sendo celebrados por Deus através do apóstolo Paulo e construindo ali a igreja de Cristo. Finalmente, versículo 22 diz: eu, Técio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Ele era um escrivão, era como secretário da igreja, um escriba, tá? Então, do latim, essa palavra aqui é amanuensis, que é pela mão, escreve, né? Amano, pela mão, e escribere, que é escrever. Então, amanuensis é esse termo usado aqui para Técio, que é a ideia de que ele era um escrivão, ok? Finalmente, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto. Então, 3 homens. Gaio, provavelmente, o mesmo de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 e 15. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Então, Paulo está dizendo que basicamente batizou Crispo e Gaio somente, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Certamente a igreja de Corinto batizou muitos homens, mas ele estava dizendo: eu só batizei esses 2, para que ninguém fique dizendo que eu sou de mais importante na igreja. É como se o pastor Bruno dissesse assim: eu batizei só Felipe e Gabriel, e o restante, a própria igreja, os próprios outros líderes foram batizando, para que vocês não fiquem enaltecendo a mim mesmo. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não. Somos todos de Cristo. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Ele fala isso em Coríntios, certo? E ele era um anfitrião de Paulo e da igreja em Corinto. O seu lar era um ponto de apoio ao apóstolo e um lugar de reunião da igreja. A última aplicação sobre esse aspecto, irmãos, nós precisamos ser hospitaleiros, acolhedores. Receba a igreja na sua casa, receba os irmãos. Convide irmãos para estarem com você, para caminharem com você. Receba-os em sua casa.
precisa ser um jantar chique não, às vezes é para comer bolacha, tomar café e conversar. Mas seja hospitaleiro, ame o Senhor, ame a igreja de Cristo. E eu quero louvar aqui também, claro, irmã Hannah, que tem recebido o PG toda terça-feira lá na Várzea, tem sido uma bênção. E também Jess, que tem recebido o PG aqui de Aldeia na sexta-feira na casa dele, abrindo a casa para receber a igreja, aqueles que querem ter comunhão com o Senhor. Finalmente, Erasto era tesoureiro da cidade, um funcionário público de alta responsabilidade em Corinto. Ele era tesoureiro de Corinto, não é de Roma, lembra disso? Ele estava em Corinto, ok? Então Erasto era um tesoureiro da cidade, certamente o contador e o ministro, digamos assim, da fazenda da cidade. Atos 19, 22 diz: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhes ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então ele está dizendo o tempo inteiro que Erasto está caminhando com ele. 2 Timóteo 4, versículo 20 diz: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Então ele está falando da sua equipe, uma equipe grande. Você não vai ser um pastor sozinho. Eu oro junto com o Jesse todos os dias aqui, todos os dias, provavelmente todos os dias, mas enfim, toda terça-feira a gente tem um reino de oração, eu e Jesse, liderança aqui da igreja que está em Aldeia, e a gente ora pedindo para que homens de Deus, homens de coração sincero, humilde, que querem aprender, possam se chegar aqui a essa igreja. E óbvio, não são apenas homens, né? Mulheres também, famílias, servas do Senhor. Vocês provavelmente podem voltar, especialmente aquelas mulheres, né, que querem crescer em servir ao Senhor. Leiam, vejam a pregação lá no canal do YouTube da igreja que está em Aldeia, do capítulo 16, versículo 1, que eu falo sobre a irmã Febe. Então, vejam ali algumas aplicações práticas de como você pode servir ao Senhor, sendo irmã zelosa. E quarto é um nome comum de escravos libertos, como segundo, ou tércio, ou quarto, indicando humildade e serviço. Irmãos, para finalizar, nós vimos que Gaio era um homem rico, nós vimos que tinha um tesoureiro da cidade, Erasto, e nós vimos também pessoas simples, como o próprio quarto, outros homens. A igreja era composta por pessoas simples e ao mesmo tempo pessoas ricas, abastadas. Essa é a igreja de Cristo, todos são um em Cristo. Aplicações práticas para nós, rapidamente. Primeiro, note quem promove divisões doutrinárias e afaste-se deles. Unidade sem verdade é falsa comunhão. Não se engane com vozes doces e lisonjeiras. Provérbios capítulo 6 diz que a mulher adúltera tem voz lisonjeira. Ela chama você e diz: o meu quarto já está preparado, o meu marido foi embora, ele só volta na lua nova, então podemos nos deleitar. Essa mulher está chamando um boi para o matadouro. Saia de perto da mulher adúltera. Assim também, a mesma ilustração, saia de perto do falso mestre. Não se engane com a voz doce dele. As muitas heresias vêm embaladas com gentileza e amor. Terceira aplicação: seja profundamente sábio no bem e sincero, puro, e não se contaminar com o mal. Quarto, creia que Deus, o Deus da paz, esmagará Satanás, e você participará dessa vitória. Permaneça fiel ao Senhor. Ame a palavra. Quinta aplicação: o ministério apostólico era feito em equipe, com irmãos diversos, jovens, idosos, judeus, gentios, ricos e pobres, homens e mulheres. Só você ler o capítulo 16 todo que você vai perceber isso. Sexta aplicação: Deus usa escreventes, escribas. Paulo ali então estava ditando e ele escrevendo, palavra por palavra. Ele usa escreventes, anfitriões, tesoureiros, irmãos discretos, ex-escravos. Ele usa toda a gente. Se disponha: eis-me aqui, Senhor, eu livre estou a teu dispor, para cumprir os seus propósitos eternos. A graça de Cristo é o laço final que mantém a igreja unida, irmãos, mais forte do que qualquer diferença social ou cultural. Essa é a graça de Cristo. O Deus da paz usa a verdade para unir, a graça para sustentar e a justiça para esmagar o mal. Vamos orar? Fique de pé por um momento e eu vou despedir você com a bênção. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor é bom e aplicou a tua paciência e resiliência no coração dos meus irmãos para que nós pudéssemos estudar todos esses versículos, Pai, versículo por versículo. Ó Deus, é assim que nós temos feito. E eu te agradeço por isso, porque isso vai dar também nutrição para os meus irmãos e capacidade para que eles leiam a Bíblia, pois eles leem assim, eles não leem por temas, eles leem a Bíblia toda, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então temos feito essa prática e nos abençoa para avançarmos para o final dessa carta em Roma, dos Romanos, e possamos então ir para Mateus, Evangelho e também para os Filipenses e aprendemos ainda mais do Senhor. Nos dá uma igreja missionária, nos dá uma igreja, Senhor Deus, que ferve de amor pelas almas, Senhor Deus, por amor pelo diferente, de amor, Senhor Deus, para aqueles que estão perdidos, como ovelhas que não têm pastor, que nós possamos ir lá e ser voz do Senhor para resgatar essas pessoas. Nos ajuda a abrir a nossa boca, Senhor, durante essa semana.
nos santifica, nos torna mais puros, e ao mesmo tempo, Senhor Deus, nos dá mais amor por essa comunhão, pelos nossos irmãos, pela palavra, pela oração, Senhor Deus, pelos louvores a Ti, que a nossa casa possa emanar esses louvores ao Senhor diariamente, nos nossos joelhos possamos orar pelos nossos queridos, também por essa igreja. Nós choramos, Senhor Deus, traz mais famílias, Senhor Deus, não porque queremos ser numerosos para a nossa vaidade, mas porque queremos impactar essas famílias e com essas famílias impactar o mundo. Em nome de Jesus choramos e agradecemos, amém. Recebam a bênção. Que a graça maravilhosa e a paz do nosso Deus, Pai, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu poder e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos.